Tudo bem? Como vocês estão? Sentiram saudades de mais um programa Além da Lição? Pois estamos aqui para satisfazer essa sua vontade de estudar mais o nosso guia de estudo semanal, tá? Sejam todos bem-vindos a mais um Além da Lição. Bem, não se esqueça, antes de mais nada, de clicar no sininho, de se inscrever no canal e, se possível, comentar a lição no tema, ao longo dos dias, no tema que você se sentiu mais ali entusiasmado para dizer alguma coisa. Você pode comentar, colocar comentários, eles são bem recebidos, a gente espera a sua participação também. E hoje, falando um pouquinho da lição número 8, o poder da ressurreição de Cristo, nós temos aqui 3 convidados muito especiais. Eles vão se apresentar, nós temos o Douglas, a Nayara e a Pamela. Douglas, se apresenta para a gente, por favor. É um prazer estar aqui novamente. Meu nome é Douglas, né? E é sempre bom compartilhar a mensagem de Deus com os nossos amigos aqui também. Eu também estou muito feliz, muito grata de poder participar e contribuir aqui, né, nesse momento de estudo da lição. Eu também quero participar aqui da alegria dos meus amigos e agradecer o convite, estar aqui juntos para falarmos da palavra de Deus. Muito bem, é sempre um prazer estarmos juntos para falar desse nosso Cristo, né? Aquele que morre por nós, aquele que, segundo a lição dessa semana, né, ressuscita, né, por amor a todos nós. Vamos fazer uma oração? Poderia orar para a gente, Douglas, por favor? Oremos então. Santo eterno Deus, amado Pai, graças te damos, meu Senhor, pelas bênçãos que o Senhor nos dá, pela oportunidade que temos de ler a tua palavra, de entender a verdade e de sermos salvos por ti. Obrigado, Senhor. Não merecemos nada, mas o Senhor é misericordioso, bondoso, amoroso. E hoje nós vamos estudar um pouco mais e aprender que o Senhor ressuscitou para que pudéssemos ter oportunidade de salvação. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, só relembrando o pessoal aí de casa, nós estamos falando sobre 1º e 2º Coríntios, as cartas de Paulo a Coríntios. Na semana passada, nós falamos sobre o amor, né? Especialmente 1º Coríntios 13, né? O capítulo do amor, aí, o amor como a peça fundamental em toda essa trajetória e plano, né, da redenção. E hoje nós vamos falar de uma coisa que, sem que acontecesse, esse plano seria furado, né? Como os jovens dizem, esse plano não aconteceria, que é a ressurreição de Cristo Jesus, o poder da ressurreição. O nosso verso, né, para memorizar lá em 1 Coríntios 15, verso 14 e 17, diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a fé que vocês têm. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Nós vamos ver ao longo da lição que Paulo está dizendo, olha, se Cristo não ressuscitou, então não há possibilidade de perdão dos pecados. Afinal de contas, né? Olha que coisa, isso é muito profundo, né? Afinal de contas, a ressurreição marca que ele venceu a morte, ele venceu o pecado, né? E por isso ele é o único, por esse ato, que pode nos perdoar. Olha que coisa profunda, né? E a lição vem dizendo lá, nessa introdução, que naquele tempo ali de Paulo, as pessoas questionavam, a lição diz, já questionavam a possibilidade de uma ressurreição, porque elas entendiam, e a medicina era muito desenvolvida ali, né, que quando uma pessoa morria, o corpo se decompunha, né? O pó literalmente retornava ao pó, né, em toda a sua questão biológica. E eles acreditavam até que havia em algumas religiões essa questão da alma, né? Então a alma e o corpo se separavam e a alma em si, como a consciência talvez
né, da pessoa em si, ela ia para um outro lugar, ou para o céu já imediatamente, ou para um... Hoje em dia nós temos religiões que acreditam que você morre e você vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para o purgatório, né? E você tem vários, né? Ou reencarna, né? Nós não acreditamos como adventistas do sétimo dia nisso, mas outras denominações acreditam que você, né, até retoma uma vida depois de um tempo e tal, nesse próprio mundo. E Paulo vem dizer, olha, não é assim. A ressurreição existe e ela foi provada através da figura de Cristo Jesus, né? Bom, mas vamos lá. Não quero falar sozinho, não. Proclamando a ressurreição de Cristo. Douglas, como Paulo proclama essa ressurreição? É muito interessante, porque Paulo, ele mostra de forma muito clara que não tem como você pregar sobre Jesus, sobre salvação, sem antes acreditar na ressurreição. Jesus Cristo ele veio a esse mundo com um propósito fundamental: provar para todos os mundos que Deus é Deus e que suas leis são possíveis de ser guardadas, e também para morrer pelo pecador, para que todos pudessem ter oportunidade de quê? De serem salvos. Então não tem como você dissociar a pregação, a crença no Senhor Jesus e no Evangelho da ressurreição. É indissociável. E quando lemos a lição de domingo, fica muito evidente, ele coloca 3 passagens aqui que são fundamentais, que elas se interrelacionam. Essas passagens, o primeiro texto, ele enfatiza esse ensino de Paulo. Paulo mostrando que houve uma sucessão de eventos quando Jesus esteve na terra. E principalmente no final da sua vida. Jesus ele morreu pelos nossos pecados. Jesus ele foi sepultado e Jesus ele ressurgiu ao terceiro dia. Então isso é muito importante porque é ratificado pelo próprio Jesus que ele deveria o quê? Cumprir toda a escritura. Jesus Cristo ele veio para cumprir toda a escritura. Ele não veio para anular a lei, ele não veio para modificar as coisas, mas sim para cumprir o que foi profetizado pelos profetas antigos e até mesmo pelos salmos. Ele cita, né? Até mesmo os salmos fala o que Jesus ia padecer, o que queria passar, inclusive a sua morte e ressurreição também. E o terceiro texto, Paulo vem corroborar com essa ideia também de Jesus, falando que ele pregou arrependimento aos gentios, pregou ali em Roma, pregou aos coríntios também, e exatamente isso, que Cristo é um Cristo ressurreto, ou seja, ele morreu pelos nossos pecados. Na própria carta aos Romanos, Paulo cita o seguinte, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso só é possível porque Jesus ressurgiu. Paulo deixa bem claro, né, que se você é cristão, você necessita crer como um fato histórico que Cristo ressuscitou, porque senão é vã a nossa fé, né? O fundamento da fé é a ressurreição de Cristo. Ele venceu a morte e a demonstração dessa vitória é a sua ressurreição. E como alguns falam, né, Flávio? Alguns ficavam discordando dos coríntios e dos crentes, dos cristãos também, falando que esse negócio de ressurreição não existia. Mas houve testemunhas oculares, mais de 500 pessoas, muitas pessoas viram Jesus, e Jesus caminhou por 40 dias antes de ser o quê? Assunto aos céus. Então aquilo era uma evidência histórica, e pessoas que estiveram naquele momento da ascensão de Jesus estavam ali também, vivendo junto com Paulo. E Paulo teve um contato pessoal com Jesus Cristo também. Interessante, né? Que Paulo às vezes nem se denominava apóstolo, apesar de o considerarem, porque ele não tinha participado dessa vida de Cristo, né? Andado fisicamente com Cristo, né? E ele cita isso em alguns momentos. Agora, Nayara, qual que é a única esperança? Por que que a ressurreição nos traz esperança como cristãos? Muito bem. A ressurreição nos traz esperança como cristãos, porque através dela é que nós temos vitória sobre a morte, né? É muito interessante que aqui Paulo ele vem trazendo quais são as consequências de você não acreditar na ressurreição. São consequências graves, né? Negar a ressurreição de Cristo. E Paulo fala assim, ele diz assim, eu sou considerado o menor dos apóstolos, porque eu persegui a igreja, né?
Mas Deus tem me concedido a graça de poder pregar e sofrer por ele. E aí ele vai falar assim no verso 12 de 1 Coríntios 15. Ora, embora se pregue que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Mas se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Sim, e somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos dele que ressuscitou a Cristo, a qual, se ele não ressuscitou, se é que os mortos não ressuscitam. Portanto, se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã e ainda estáis no pecado. E também os que dormiram em Cristo perecerão. Se apenas nessa vida temos esperança em Cristo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nesses versos aqui traz algumas implicações de por que seria vã Sim, a nossa fé se Jesus Cristo não houvesse ressuscitado. Ele diz aqui que seria vã a nossa pregação, a nossa fé seria vã, seríamos falsos testemunhas, a nossa fé seria inútil e ainda permaneceríamos nos nossos pecados e os que morreram estariam perdidos para sempre. Então, quando Jesus ele morre na cruz, se ele só tivesse ficado ali na tumba, não haveria para nós esperança de um intercessor no céu que intercede por nós e apaga os nossos pecados. Nós não teríamos como chegar com confiança ao trono de graça do Senhor para poder apresentar as nossas petições e pedir, né, então perdão pelos nossos pecados. Nós também não teríamos esperança de vida eterna. Por quê? Porque se você morre e nunca mais ressurge, se Cristo não ressuscitou, os mortos também não ressuscitarão. Então, muitas implicações vêm de você não crer na ressurreição, né? Isso abalaria toda a estrutura do cristianismo. E que Deus é esse que morreu e não conseguiu ressuscitar? Será que ele é Deus de verdade? Mas ele não é onipotente, onisciente, onipresente? Como assim, né? Então a gente entende que no plano da salvação havia uma necessidade de que o Deus, que é o doador da vida, o autor da vida, morresse por todos os pecadores. Mas se só parasse aí, nossa esperança seria vã. e é interessante que ele veio cumprir, como o Douglas disse, o que os profetas antes dele já haviam dito. Ele cumpriu as profecias através do período, como morreu, do período que passou na catatumba, né, no sepulcro, e a sua ressurreição. E é interessante que o Douglas também mencionou a questão, né, dele, a ascensão ao céu e as pessoas testemunhando aquilo. Né? E a Ellen White diz que não foi só ele que ascendeu ao céu, mas sim os que ressuscitaram, né? Também aqueles que estavam prontos, que ressuscitaram juntamente com Cristo e andaram por essa terra enquanto ele andou, também ascenderam ao céu nesse momento. Inclusive, lá em Atos, no capítulo 1, mostra que Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, né, ele andou 40 dias na terra, Sim, e ao ele ser assunto ao céu, mais de 500 pessoas viram. Então, sim, sim, teve testemunhos oculares sobre o fato. exatamente. Bom, vamos para terça-feira no nosso guia semanal de estudos. E Pamela, Cristo, as primícias. O que quer dizer primícias, Pamela? Bom, Flávia, eu gostei muito dessa parte da lição, porque as primícias, essa palavra se remete ao próprio povo de Israel. O povo de Israel ali, quando foi organizado como povo de Deus, eles tinham ali a épocas das suas colheitas. E as primícias representavam a primeira parte daquela colheita. E as primícias não era só uma oferta de gratidão a Deus, mas a certeza, a confiança de que a colheita maior viria logo em Depois. seguida. E Paulo usa essa analogia de uma maneira impecável, dizendo que Cristo é a primícia daqueles que dormem, porque Jesus representa, né, o primeiro que ressuscitou. E aí você para pensar, mas não houve outras ressurreições ao longo da Bíblia? Se a gente ler, o próprio amigo de Jesus foi ressuscitado e uma ressurreição muito significativa, né, Lázaro.
E dentre todas as ressurreições, o que há de tão diferente na ressurreição de Cristo? É que, diferente de outros personagens ao longo da Bíblia, que ressuscitaram para morrer uma segunda vez, Cristo é o primeiro figura, a primeira persona ali que vai ressuscitar para vencer a morte de uma vez Exato, por por toda. todas. E por isso essa representação de Cristo sendo a primícia, ou seja, o primeiro que venceu a morte e que não só venceu, mas deu a nós a oportunidade de vencermos também. Em Romanos 6,9 diz que Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. E em 1 Coríntios 15 vai dizer que por um só homem, Adão, veio a morte para todos os restantes de seres humanos da terra, mas que através de Cristo nós podemos viver eternamente. Então, quando nós olhamos para Cristo, ele não é só um significado, ou não é só um relato da vida dele, a ressurreição, mas a própria esperança de um futuro melhor para cada um de nós. Todas as outras ressurreições que aconteceram antes estavam vinculadas à ressurreição de Cristo. Sem Exato. aquela ressurreição, eles não poderiam continuar onde estavam, né? É interessante, né, que Cristo ressuscitou e ele diz assim, olha, não toque em mim porque eu ainda não subi ao Pai, não ascendi ao Pai, né? Douglas, o corpo ressuscitado é o mesmo corpo que caiu à sepultura? A lição levanta vários questionamentos e Paulo teve que explicar isso muito bem explicado e com vários exemplos práticos. Sim. Então, quando a gente pega a lição aqui de quarta-feira, a gente começa a perceber. Nós percebemos que Paulo, ele esclarece. É um pouco difícil, mas quando a gente começa a destrinchar mais o texto, a gente percebe que ele deixou muito claro isso para as pessoas. Ele vai pontuando cada dúvida, eu acho que surgiu ali na cabeça dos coríntios, né? E também na nossa, né? E outras pessoas também que não sabem muito bem como é que funciona. Tem pessoas que questionam, mas quando ressuscitarmos, nós ressuscitaremos no corpo imaterial? Será algo espiritual, tipo como se fosse parecido um espírito que vaga e tudo mais? Fantasminha, camarada, Fantasminha, né? E tal. Será que vai ser dessa forma? Então, Paulo começa dizendo da seguinte forma, lá em 1 Coríntios 15, 36 a 41, vamos ler rapidinho. Eu acho interessante, porque é um texto difícil, mas que consegue nos elucidar. Olha só, diz assim, no verso 36, fala assim, insensato, o que você semeia não nasce se primeiro não morrer? E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como Ele quer dar, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Olha só, nós temos aqui uma analogia da semente. A semente é lançada no solo, ela tem o quê? Que morrer para que ela possa nascer. E se for uma semente de alface, vai nascer uma alface bonita, não é verdade? Muito diferente da semente, não é verdade? Mas tem a mesma substância, não é verdade? A mesma essência. Nem toda carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos seres humanos, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Cada um tem a sua constituição. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra é a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de glória. Ou seja, Paulo quer enfatizar que há diferença entre aquilo que é terreno e aquilo que é celeste. E ele faz comparações com o intuito de mostrar o quão diferente será o nosso corpo, que é corruptível hoje, com o corpo que teremos na glória, que será um corpo que incorruptível. Então Paulo vai tratando com exemplos e vai pontuando de forma muito significativa. Mas ele quer deixar muito claro que a ressurreição e o corpo que teremos será um corpo totalmente diferente. Por quê? O Flávio falou logo no início, as pessoas falam, não, mas a ciência, a gente conhece pela ciência que o corpo morre e ele vai se desfaz, se né? decompor e Isso. tudo mais, né? E como é que acontece isso? Então Paulo explica, aquilo que vai ser constituído. Imagina, Paulo chega assim pro Coríntios, lá pro irmão de Corinto, e fala assim: imagina uma semente. Ela morre. E você
vê ela nascendo de uma forma totalmente diferente. Isso vai acontecer com aqueles que dormem. A mesma coisa. E que E só- exemplo, né? Sensacional, né? Paulo era didático ao extremo aí, né? E isso me fez Exatamente. pensar que se nós também não morremos para o nosso eu, nós não poderemos ver a glória do Senhor. Então, precisamos morrer para que possamos viver. Exatamente. Teremos, que fique bem claro para a gente, né, que nós teremos um corpo real, porém que não se desgasta nem se corrompe. Como tudo que conhecemos envolve decadência, doença e morte, é difícil imaginar a vida sem essas coisas, mas é exatamente isso que nos é prometido em Cristo. Olha que bonito. Cristo nos promete um corpo incorruptível, uma vida eterna, uma vida que nós poderemos pensar sempre no futuro e nunca na morte, nunca na deterioração do nosso corpo ou dos nossos entes queridos que estarão com a gente no céu, não é verdade? A gente chega na conclusão de que nós teremos um corpo palpável, né? Vamos dizer assim, Exato. né? Ao contrário do que muitos imaginam que nós vamos ser almas, né? Não, nós teremos um corpo palpável, assim como Cristo que está no céu hoje decidiu ter um corpo palpável, exatamente por ter se tornado homem, morrido aqui e ressurgir, né? Ressuscitar com esse propósito. Só para complementar, Filipenses 3:21, você falou aí do nosso corpo palpável. Sim, Filipenses 3:21 diz assim, ó, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas, ou seja, exato. seremos glorificados, Exato. né? Mas não em matérias, em algo imaterial, na verdade. Algo consumível, né? O nosso corpo não vai deteriorar, né? A gente costuma dizer que até os 40 a gente só vai para cima. De repente, depois dos 40 a gente começa a degringolar, né? Mas, Nayara, teremos vitória final sobre a morte. Eu acho que essa lição até que deixou bem claro que isso é possível, não é? Vitória sobre a morte. Ô, glória por isso, né? A gente vê o quanto que a morte, ela traz dor ao nosso coração, né? A gente não aceita a morte, né? Não fomos feitos para morrer, a gente sempre fica com aquela dor de alguém que a gente perdeu, não é verdade? E ó, desculpa te interromper, mas eu acho que é exatamente por isso que tantas religiões, a brecha para que tantas religiões possam inventar N teorias, não, você não morre, você vai para tal lugar, ou você faz isso, você aquilo. Eles pensam nessa continuidade da vida, mas não como Cristo nos oferece, e sim de uma maneira arquitetada, né, por aí. E eu acho que é uma forma de aquecer o coração dessas Sim, pessoas, né? Que é essa teoria de que está no céu, de que é tudo muito mais fácil de ser digerido, né? Porém, Deus nos mostra algo muito melhor que ele planejou, além dessas teorias, né? Em 1 Coríntios 15, do verso 54 para frente, diz assim, ó: e quando esse corpo corruptível tiver sido revestido de incorruptibilidade, isso que é mortal tiver sido revestido de imortalidade, então se cumprirá o provérbio que está escrito: a morte foi tragada pela vitória. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? E então aqui a gente vê Paulo dizendo: olha, há uma solução para a morte, é a ressurreição, né? Nós não vamos ter uma nova vida em um outro lugar que a gente vai poder ter uma segunda chance, não. A nossa chance é hoje. Mas Deus nos promete nos ressuscitar para viver com Ele eternamente. E aqui a lição ainda traz uma polêmicazinha, assim, né? Falando que muitos, por Paulo ter dito aqui, ó, no verso 50, sobre a carne e o sangue, que não pode herdar o reino de Deus, o verso 50 diz assim, ó: agora vos digo, irmão, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E aí as pessoas pensam assim, ah, por conta disso, então nós vamos ter no céu, nós não vamos ter matéria, né? Não vamos ter um corpo matéria, né? Vamos ser espíritos, né? Mas Paulo deixa bem claro, quando você lê o contexto, que ele está falando sobre o corpo corruptível, ou seja, esse corpo que degrada pelo pecado, que fica deteriora. doente, que se deteriora, né? Então Deus, ele no abrir e fechar de olhos, a Bíblia fala em Tessalonicenses, né, 1 Tessalonicenses 4, que no piscar de olhos nós seremos transformados e esse corpo corruptível, ele deixará, né, de ser assim e será revestido de um corpo de glória. Então,
essa carne e sangue é uma expressão que os judeus usam para dizer da humanidade caída, e não de que nós não teremos um corpo material quando formos ressuscitados. É de se pensar, né? Que maravilha, né? Curiosidade a gente tem demais, mas só vamos entender isso completamente quando estivermos passando por isso, né? E eu tenho assim uma vontade gigantesca de receber Cristo vivo, né? Mas se tiver que morrer também, o importante é a gente ir para o céu. E lá nós vamos ter um corpo incorruptível. Agora, Pamela, o que Ellen White fala sobre isso aí, para encerrar esse contexto, essa lição dessa semana? Eu achei muito interessante que Ellen White trouxe novamente ali a representação de Lázaro, que eu já Sim, usei como exemplo aqui, mas ela traz Cristo novamente como esse supremo, né, um significado supremo. E Paulo, a grande mensagem que ele quer deixar nessa lição é que a ressurreição, ela não faz parte só da fé cristã. Ela é fundamento é, é realmente a base do nosso evangelho. Porque se nós pararmos para pensar somente na morte de Cristo e o fato dele ter vindo se sacrificar por cada um de nós, se não houvesse a ressurreição, nós não teríamos uma esperança de uma vida sem pecado. Pareceria um Deus derrotado, né? Exatamente. É um amor sem fundamento, uma morte sem nenhuma finalidade. Quando Cristo vence a morte através da ressurreição, ele dá um significado diferente. O túmulo vazio é a esperança, de uma nova vida. E eu achei engraçado que você falou que não quer morrer. Mas se nós pararmos para pensar, a ressurreição de Cristo não é só uma esperança para aqueles que dormem, mas a esperança para nós vivos de termos a certeza de uma vida diferente. Porque pensa comigo, continuar vivendo uma vida pecaminosa, uma vida sem esperança, não faria o menor sentido. Mas a morte de Cristo, ela é o fundamento do evangelho e ela deve ser estudada juntamente com a cruz, porque ela dá o significado da morte de Cristo. Ela diz o seguinte para nós temos uma esperança. Nós fomos criados para algo muito maior e melhor. E Cristo já está vivendo essa vida, ele já venceu todo o processo que nós estamos vivendo aqui para que nós tivéssemos a esperança de uma vida melhor juntamente com ele no céu. Amém. Que maravilha, né? E olha, a gente pode lembrar aquele verso que diz: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu provei que a ressurreição é possível e o perdão dos seus pecados através dela também. Eu espero que você tenha gostado aí dos comentários feitos aqui pelos nossos colaboradores dessa semana. Participe conosco, acesse o canal, ative o sininho para que você possa estar sempre recebendo os nossos materiais. Eu gostaria de convidar você e vocês para a gente fazer uma oração e assim encerrarmos a lição dessa semana. Vamos orar juntos? Pai nosso que estás no céu, obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado porque o Senhor nos dá ânimo através da sua palavra, através das próprias cartas de Paulo. O Senhor nos orienta e nos mostra, Senhor, o caminho que nós devemos seguir. Obrigado, Senhor, porque temos através da sua ressurreição a esperança de também um dia, né, apesar de mortos de repente aqui nesse mundo, porque, né, aqui a gente só tem essa certeza de que um dia poderemos morrer, mas apesar disso nós temos a esperança da ressurreição e com ela a esperança do perdão dos nossos pecados, com ela a certeza que o Senhor venceu Satanás e seus anjos. Senhor, coloca-nos essa certeza no coração e que isso possa ser para a gente um bálsamo para que a gente possa enfrentar os problemas dessa vida, porque temos, Senhor, assim, a confiança que um dia podemos estar contigo lá nas mansões celestiais. Guia-nos, Senhor, ao longo do restante de nossas tarefas diárias, nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.